Suicídio e a loucura. E é alarmante os números que a gente tem constatado. O suicídio, ele é responsável, hoje, por volta de 800 mil mortes anuais. E ele avança por todos os países. São 800 mil mortes. A cada 40 segundos, se nós contarmos 40 segundos, 1, 2, 3, 4, rapidinho, um irmão nosso está tirando a vida, está se suicidando. Isso a nível mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil ele registrou em 2015 11.178 casos de irmãos nossos que tiraram suas vidas, que se suicidaram. Em 2016, houve um aumento de 2,3%, num total de 11.433 desencarnações através do suicídio. 2017, entre 16 e 17, houve um avanço mais ou menos de 10%. Não vou nem falar os números, para se ter uma ideia como é tão alarmante. E hoje, aqui no Brasil, é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Aí dói. No Brasil. Aqui no Brasil, a cada 46 minutos, quer dizer, no mundo são 40 segundos. Aqui no Brasil, 46 segundos. Desculpa, 46 minutos, uma morte por suicídio. Ai, ai. Onde nosso irmão tira a própria vida. É duro. Esses são os números que nós temos, né, para a gente poder refletir a respeito. E, às vezes, muitas vezes eu me pergunto, será que as pessoas que se suicidam, que tiram a sua própria vida, será que elas têm noção do que acontece depois que ela comete esse ato? Aqui no Espiritismo, quando nós estudamos, quando nós participamos de uma casa espírita, a gente tem noção, a gente sabe mais ou menos o que acontece. Muitas vezes, pessoas tiram a própria vida por coisas banais, coisas que poderiam ser resolvidas facilmente de uma hora para outra, mas por falta de conhecimento, por falta de uma leitura, por falta de procurar uma ajuda, acabam tirando a própria vida. A pessoa, imagina muitos casos, a pessoa, principalmente no jovem, quando ele termina um relacionamento, por exemplo, ele acha que ele fica perdido, muitas vezes, ele pensa em suicídio, porque ele não se ama, ele não tem o seu amor próprio. A hora que ele tiver o auto-amor dentro dele, que ele tiver a noção que ele pode ser feliz sem depender de uma segunda pessoa, ele para e reflete a respeito e acaba não fazendo, não cometendo esse ato. No passado, nós tínhamos as mães que cuidavam, tinham uma presença maior junto aos nossos filhos, e, com isso, davam mais amor, mais carinho. Hoje, o mercado exige, a mulher se lança no mercado, é uma necessidade, e deixa, muitas vezes, a educação dos filhos para a escola. Mas a escola ela não tem como dar esse respaldo, onde a mãe teria que interagir muito mais, ajudando o filho nas suas dificuldades, nos seus problemas. Muitas vezes eu vi casos aqui onde a perda de um marido, a perda de uma esposa, onde o homem, onde a mulher, ela acaba se deixando levar pela tristeza, e ela também começa a se entregar. Isso é uma forma de suicídio, achando que, quando ela estiver do outro lado, ela vai estar ao lado dele. Muito pelo contrário, o que vai acontecer é um sofrimento ainda maior.
isso a gente aprende tudo através do Evangelho, através dos estudos. A questão de, mais ou menos um mês atrás, num trabalho de contato mediúnico, nós demos passagem por um irmão que havia antecipado o seu desencarne através do suicídio. Ele se apresentou de uma forma bastante triste, chocante para quem tem os olhos de ver na espiritualidade, como a pessoa estava. A pessoa desencarnou por volta dos seus 30 anos de idade, mas ela tinha que passar mais... O tempo dela seria desencarne por volta dos 70 anos de idade. Ela tirou a vida aos 30, ela tinha mais 40 anos para cumprir a sua evolução aqui na Terra, esse presente que o Pai nos dá para que a gente possa evoluir. E ela desencarnou e ela ficou presa ao corpo. Ficou presa. E ela vendo todo o seu corpo sendo alimentado pelos vermes, e ela não pode fazer nada. E ela grita, ela pede socorro, e ela está lá, está presa lá. Se a pessoa que tivesse essa noção, será que ela cometeria esse deslize? Se tivesse esse conhecimento? É difícil. Mas o Pai, Ele é perfeito. Ele não abandona nenhum dos seus filhos. E Ele sempre vai dar novas oportunidades. Uma pessoa que, muitas vezes, através do envenenamento, acaba perdendo, tirando a sua vida, ela pode demorar 200, 300 anos para ela recompor o perispírito dela, porque ela retorna na primeira, mas ela vem lesada, ela vem. Na segunda encarnação, ela vem um pouco melhor. Na terceira encarnação, ela consegue vir sadia, vir perfeita. Só que tem um problema. O que aconteceu lá atrás, há 200 anos atrás, o motivo que a levou ao desencarne, esse mesmo motivo vai estar presente nessa quarta encarnação. Ela vai ter que passar por essa prova. E se ela não passar, volta o processo, tudo de novo. Então, você imaginou 200 anos para você sanar um problema que poderia ter sido resolvido por si próprio, muitas vezes. E a gente se deixa. O suicídio e a loucura, a calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Na verdade, atribui-se maior parte dos casos de loucura à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar, se pela maneira como o espiritismo o faz encarar coisas deste mundo. Na alegria deste mundo, ele recebe com indiferença, até mesmo com alegria, as reveses e as decepções que o levariam ao desespero em outra circunstância. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos choques que o teriam abalado de outra forma. Então, o que a gente vê? Ele fala a calma e a resignação, a fé no futuro, e depois ele nos fala da serenidade e da força. Como é que a gente pode adquirir a calma, a serenidade, a fé no futuro e a serenidade? De que maneira a casa espírita pode nos ajudar a respeito, para que nós possamos nos fortalecer para ter essa calma, essa resignação e a fé no futuro e a serenidade? Participando
vindo na casa, se fortalecendo nos estudos, ouvindo palestras, participando dos grupos, se envolvendo com a espiritualidade. Quando as dúvidas começam a surgir, a gente começa a procurar as respostas, e o Espiritismo, eles nos traz essa resposta. Então, você vem a primeira vez, você vem a segunda vez, você consegue acalmar os seus pensamentos, você continua vindo na casa, no decorrer, e você consegue a resignação. Mais à frente, você consegue já ter fé no futuro. Aí você encontra a serenidade, que é o que nos passa. E, através da serenidade, você começa a ter o equilíbrio que você tanto procura. E, através do equilíbrio, você consegue controlar as suas emoções, você consegue ter o seu auto-amor, você consegue encontrar um pouco de paz e as respostas para aquilo que você precisa, através do estudo. Isso a casa oferece, não só a nossa casa, mas todas as casas espíritas. Então, quem um dia estiver passando por dificuldades, estiver passando com problemas, ou conhece alguém, indica uma casa espírita, seja qual for, vai encontrar pessoas que estão de braços abertos, que vão estar sempre com uma palavra, com um ombro, a poder auxiliar uma pessoa nesse momento triste, nesse momento que a pessoa passa, para que ela não venha a cometer o suicídio. O mesmo se dá com o suicídio, se exetuarmos aqueles que ocorrem por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, há sempre por causa o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz, somente um dia e de estar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele somente se desespera, se não vê o termo de seus sofrimentos. O que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não acredita na eternidade, que pensa que tudo termina com a vida, que se deixa abater pelo desgosto, pelo infortúnio, a solução está na morte, nada esperando. Ele acha que natural, até mesmo lógico, abreviar suas misérias pelo suicídio, mas quando ele está na casa espírita, que ele sabe que a morte não termina aqui, que a morte não existe, que o espírito, ele é imortal, que a vida continua após a morte, quando ele aprende que toda ação tem uma reação, ele vai pensar duas vezes antes de tomar uma atitude. Isso a gente aprende aqui, junto aos palestrantes, junto à casa. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, enfim, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a fraqueza moral, e quando vemos homens de ciências que se apoiam na autoridade de seu saber, para tentar provar aos seus ouvintes ou leitores que eles nada têm a esperar depois da morte. Não os vemos tentando convencê-los de que, se estão infelizes, não há nada melhor a fazer do que se matarem. O que eles poderiam dizer para mudar-lhes a ideia? Que compreende eles que compensação poderiam oferecer-lhe, que esperança poderiam propor-lhes? Nada além do nada do que se pode concluir, que seu nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível. Mais vale nele atirar-se logo do que deixar para mais tarde o aumento, e aumentando assim o seu sofrimento. Nós vemos muitos intelectuais, realmente, pessoas que têm um conhecimento enorme, muita cultura, mas, infelizmente, se deixam abater.
não têm o conhecimento moral, não têm o conhecimento espiritual, não têm o desenvolvimento, e eles, inclusive, induzem outras pessoas a falar que não existe nada após a morte. Temos religiões que propõem isso também. O materialismo é sempre o materialismo. E quando nós aprendemos aqui, através das leituras, que nós não devemos nos apegar tanto ao materialismo. Sim, o materialismo é necessário, claro, é necessário. Nós precisamos dele, nós precisamos nos locomover, nós precisamos ter um local para morar, isso tudo, o nosso carro, isso é um materialismo. Nós só podemos ter tudo isso, mas não ficarmos apegados só ao materialismo. O Espiritismo nos mostra isso. Ele nos traz menos materialismo. Vamos viver mais o momento. Vamos nos amar mais, vamos ter mais confiança em nós mesmos. Tudo passa na vida. As coisas boas, as coisas ruins, os problemas, as aflições, os problemas domésticos, tudo vai passar, não tem como. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso aprendizado. Isso aqui é a nossa grande escola, onde eu já falei, o Pai nos dá esse corpo físico para que a gente possa vencer os nossos problemas, as nossas dúvidas, para caminharmos para quê? Para a evolução. Um dia chegaremos a mundos mais elevados, pode ter certeza disso. E tudo isso a gente aprende numa casa espírita, numa casa de oração. Mesmo aquele que não quer vir numa casa espírita, existe hoje, acho que é o número 188, onde o pessoal liga, e eles são atendidos com muito carinho e recebem uma palavra de força, de incentivo. Então, eu peço a todos aqueles que um dia pensaram ou pensam em tirar a própria vida, que estão cansados de tudo, param, reflitam a respeito. Se ame mais, se goste mais. Ninguém precisa de uma segunda pessoa para ser feliz. Temos que ter o alto amor de nós mesmos, a confiança em nós. Aquilo que nós queremos, eu posso, eu consigo, eu realizo, eu vou buscar, eu vou correr atrás. Tenha certeza que as coisas vêm. Tudo o seu tempo, na sua hora. Bom, mas aqueles que perderam já entes queridos, no caso, que se tiraram a própria vida, o que nós possamos fazer por eles, orar, rezar por eles e pedir ao Pai que os abençoe, que os fortaleça para que eles possam passar o mais rápido possível por tudo aquilo que estão passando, porque o Pai nunca vai desamparar. Então, temos isso a nosso favor. A oração, ela é muito, muito forte. E vamos usá-la mais ao nosso favor. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinitivamente, além do túmulo. Mas em outras condições, daí a paciência e a resignação que o afastam notavelmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Isso é uma parte da continuação que o nosso irmão Daniel falou, né? Que o problema, ainda mais hoje, antigamente, no tempo do Kardec, era mais a parte de sobrevivência, até de comer, de coisa, era mais, até nos países mais pobres, hoje em dia, o índice de suicídio é muito maior, porque não vê perspectiva nenhuma, né? De nada, nem de comer, nem de nada, e vê, muitas vezes, outros ter muito
e ele nada. E a pessoa, então, não tem um norte para ir, não vê uma luz no fundo do túnel e acha, sofrer para quê? Então, aí vem o suicídio. O Espiritismo tem, ainda sob esse aspecto, um outro resultado também positivo, e talvez mais determinante. Ele nos prova, os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Como disse o nosso irmão Daniel, que sobre aquela entidade, sobre a pessoa que veio aí na situação em que está, né? Então, para a gente, olhando isso e ter a certeza de um futuro melhor, de um melhor futuro, então, é aquilo lá. A gente sabe que essa vida é um piscar de olho em relação ao futuro, né, ao nosso ser mesmo, não essa matéria. Há entre os suicidas aqueles cujos sofrimentos, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não é menos terrível e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia de suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em se matando e mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos de suas afeições, que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número de suicídios impedido pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes, comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita. Sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele se desvia, o que está confirmado pela experiência. Então, muitas vezes é aquilo, um casal fica muito tempo junto e um parte, desencarna. E o outro, achando que aqui já não tem mais interesse em nada, acha que se suicidando vai se encontrar com ele do outro lado. Mesmo muitas vezes tem uma crença que existe algo a mais lá do outro lado, mas não sabe como que é. E aí ele é do engano, não encontra nunca mais. Nunca mais assim, no primeiro momento, vai ter que passar muitas coisas, encarnações, como foi falado, para acertar esse corpo material, para depois, um dia, porventura, se encontrar com o ser amado. Então, nosso irmão falou muito, praticamente tudo, né? Então, eu só faço uma colocação. Quem aqui não tem medo da morte? Quem aqui já pensou, eu quero dar fim, cabo da minha vida, não aguento mais essa vida, né? Mas nós temos uma coisa que Deus nos pôs em nós, chama instinto de sobrevivência. Né?
Quando tem um grande perigo, o instinto de sobrevivência fala mais alto. Instintivamente a gente procura fugir daquele perigo, de tudo. Até um micróbio, um cientista olhando pelo microscópio e tentando mexer nele, assim, uma unicelular que não tem inteligência nenhuma, ele tem um instinto de sobrevivência. Imagine um ser humano anular isso daqui. O instinto de sobrevivência, anular e simplesmente se suicidar. Um ser humano pensante, hein? Que todos os animais, tudo tem instinto de sobrevivência. Até tem uma teoria que tem as plantas também. Na hora que corta, ela sente também. Tá? Então, olha só como é a coisa. E a pessoa chegar na parte de se suicidar. Pensar é uma coisa, que muitas vezes naquela angústia, naquela coisa que a gente passa, pode a gente dar aquele pensamento, Deus me leve, tal, não sei o quê. Mas se suicidar não é fácil, hein? Então, é como que fala aqui, tem de ter um norte, tem de ver uma luz no fundo do túnel, tem de realmente ter essa vontade de viver. O problema é isso daí. Não é como eu quero, hoje está mais ou menos assim. É materialista, muitas vezes é egoísmo. Não é como eu quero, ou não está saindo daquela angústia, aquela depressão, aquela ansiedade. Falar, eu dou o final da vida, é tão fácil assim, só que não é tão fácil assim. Porque só o Espiritismo fala realmente o que acontece. Todas as religiões falam que só quem pode, sabe da nossa vida, é o nosso Pai. Nós não temos direito. Isso daqui é um templo do Espírito nosso. Tá? Então, deixo para nós pensarmos, né? Então, o tema de hoje é um tema muito atual. Para quem é da década de 80, se ouvia falar do HIV, da AIDS, né? Ouvia-se falar, era uma coisa assim meio distante. E, depois de alguns anos, virou uma coisa próxima, às vezes até de parentes, conhecidos, amigos. E o suicídio está, infelizmente, caminhando para essa direção. A gente ouve falar, ouve que está aumentando, mas se a gente não se prevenir, se a gente não se precaver, vai chegar próximo, e já está, vamos dizer assim, próximo da gente. Então, a gente fala que viver não é fácil, né? Mas o Espiritismo vem e fala que morrer também não é fácil. Às vezes é até um pouquinho mais difícil. E o Espiritismo vem, o Evangelho vem e nos diz que pode nos ajudar, o que pode aliviar, o que pode nos preparar, o que pode nos prevenir. É conhecimento. E o conhecimento vem nos diz orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. A todo instante, a todo momento, a cada momento bom e a cada momento difícil, a oração, para a gente estar sempre em sintonia, a gente ter aquela segurança, aquela sensação de proteção que muitas vezes a gente sente aqui dentro. Aqui dentro a gente parece que está, para quem entra em sintonia com o ambiente, se sente protegido, se sente acompanhado, se sente afastado às vezes das dificuldades, parece que elas ficam lá fora. E é isso que a oração nos traz, essa certeza de que estamos sempre sendo acompanhados. E o orar e o vigiar. Estamos sendo acompanhados, mas a gente precisa fazer por merecer essa mão estendida. A gente precisa fazer valer essa preocupação de Deus para conosco. E sempre lembrar, né, que esse vigiar não é vigiar o vizinho, não é vigiar o marido ou a sogra, é nos vigiarmos. É uma oração constante, uma sintonia constante
e correr atrás dos nossos interesses, das nossas dificuldades, do nosso, o Espiritismo sempre fala da nossa evolução, do nosso crescimento. Tá certo? Então vamos, na sequência do nosso Evangelho, agora o momento das vibrações, que seria aquele momento dos pedidos. Então, fechando os olhos, relaxando o corpo, mantendo uma respiração profunda, lenta, sentindo o ambiente, sentindo que estamos protegidos, que estamos envolvidos pelo amor de Deus. Vamos abrindo o nosso coração e a nossa mente e vibrando amor, luz, paz, mentalizando que Deus está presente entre nós, nos mandando o seu amor, e esse amor nos envolve, atinge o nosso corpo material, cada órgão, cada célula. Esse amor vem e nos fortalece, eliminando todos os fluidos negativos, se caso eles estiverem presentes em nós. E nos sentimos mais tranquilos, com a certeza de que nunca estamos sozinhos. Deus sempre estará presente ao nosso lado, em todos os momentos. E vamos mentalizar também os nossos lares, todos os ambientes, sala, quarto, cozinha, mandando essa energia de amor de Deus, envolvendo cada ambiente, cada cantinho, e mentalizando também as pessoas que convivem conosco. Esse amor as envolve, as fortalece numa energia não só de amor, mas de perdão, de paciência, de humildade. E pedimos também, aproveitando, que a nossa casa, nosso segundo lar, a Fraternidade Espírita Irmã Maria, seja sempre protegida, fortalecida, envolvida nesse clima de amor e de paz. E que a casa possa continuar com essa ação de caridade, de fraternidade, e que possa continuar e atingir os seus objetivos. Então, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Pedimos também pela energização das águas aqui colocadas, que elas possam fortalecer tanto a parte material como a parte espiritual na hora de serem ingeridas. Que assim seja.